Eu converso com o Dr. Vanderlei Tedeschi sobre assédio moral. Vanderlei, você ia contar, então, o assédio que vem de baixo para cima, achei tão curioso. É curioso, embora não seja comum, né? Porque seriam dos empregados para o superior hierárquico, mas também é possível. Por exemplo, empregados que desejam derrubar uma chefia por um motivo específico, podem começar a dar falsas notícias de assédio moral do próprio contra eles, ou de assédio sexual, ou não produzir propositalmente, justamente para derrubá-lo. Um exemplo que a gente às vezes pode falar e é básico. Eu já vi isso em faculdade, hein? Já vi isso em faculdade. Acharem que um professor não é bom e, de repente, fazerem todo um movimento para retirar. É assemelhado, mas, por exemplo, onde talvez as pessoas possam identificar isso com muita clareza, por exemplo, no futebol, quando um determinado time, que são todos empregados de qualquer forma, né, querem derrubar um técnico, eles acabam fazendo, vamos chamar entre aspas, um assédio moral, jogam menos, jogam mal, não jogam, acaba caindo o técnico. Então, é incomum, mas é possível também. E por último, há a possibilidade também do assédio moral horizontal, que é entre pessoas da mesma hierarquia, embora seja também mais raro, mas também empregados que entre si, para disputa eventualmente de uma promoção, de uma condição melhor, acabam assediando colegas e desestabilizando os mesmos para que eles não tenham condições de disputar com eles. Não é tão comum, né? Mas também é um tipo possível. Então, mas nós estávamos falando como identificar, né? Como uma pessoa pode identificar esse assédio? Bem, então, primeira coisa, como eu falei, é uma conduta continuada, né? Os exemplos seriam inúmeros, mas os mais comuns são realmente da hierarquia, ou seja, do superior para o subordinado. Então, por exemplo, o superior passa a criticar desmedidamente a pessoa, sem motivo algum. Qualquer ato que é feito não presta, não serve, é insuficiente, é ruim, não fornece, por exemplo, para pessoas condição de trabalho. Todos têm acesso a um computador, por exemplo, para fazer determinadas tarefas. Ele não tem. Passam a atribuir a essa pessoa, por exemplo, tarefas inferiores às suas competências, ou o inverso. Passam a atribuir a essa pessoa tarefas superiores à sua competência e exigir cumprimento imediato e a tempo e modo de acordo com o que é esperado, e não sendo possível a pessoa, porque não teria formação nem capacidade para isso. Há também, por exemplo, casos de isolamento da pessoa. A pessoa passa a ser isolada no ambiente de trabalho. Por exemplo, tiram ela do ambiente comum e colocam numa sala isolada. As pessoas ficam proibidas de dirigir a palavra, não há comunicação com ela, e por incrível que pareça, às vezes isso ocorre. A pessoa passa a ser desprezada assintosamente, por exemplo, dar de ombros para a pessoa quando ela fala, virar as costas, murmurações, cochichos, conversas em volta dela toda vez que a pessoa chega. Às vezes a agressão pode ser também até um pouco física, por exemplo, bater a porta no rosto, assim na hora que a pessoa chega, virar as costas, empurrar. Agora, você acredita que seja possível coibir isso já dentro do ambiente de trabalho, sem precisar ir para a área da justiça? Sim. Atualmente as empresas têm dado, pelo menos as mais organizadas, têm dado muita atenção a isso, né? Possuem departamentos de psicologia e medicina do trabalho que já procuram identificar eventualmente um eventual assediador, né? E isolá-lo. O ideal é que o empregador, percebendo a situação, ele isole o assediador. Não necessariamente o demita, mas talvez faça uma reciclagem com o mesmo, ou esclareça os valores que devem ser preservados e não aqueles que ele está praticando ali, né? É uma forma, eventualmente, de você coibir. E se não tiver solução, há que se demitir o assediador, e não o assediado. É que, infelizmente, o que acontece normalmente é o oposto, né? E, normalmente, esses processos vão à justiça? Sim. Qual é não sei se teria uma porcentagem, há ganho de causa, as pessoas conseguem provar suas teorias ou não? É um processo cuja prova é difícil. Então, é por isso. Houve sua observação muito pertinente acerca das testemunhas e tal. Mas hoje em dia, como eu falei, havendo uma conjunção entre a prova das testemunhas e a prova dos peritos,
dos médicos, dos psicólogos que atendem a pessoa, aliados ao perito do juízo. Tem se observado um aumento no percentual de ganhos. Não dá para essa estatística, eu não teria como lhe dizer com precisão mesmo, porque o universo judiciário é muito grande, as ações são inúmeras e tem muitas variáveis que vão desde a capacidade do profissional postular corretamente, fazer bem a prova, até também a sorte da pessoa ter a testemunha, ter um bom laudo, etc., né? Mas o que eu percebo é que houve um aumento muito grande no número de pedidos hoje em dia acerca desse tema. Isso houve, com certeza. E a maioria deles procede, não? Uma boa parte não. As pessoas confundem um pouco a rigidez no trato, ou, por exemplo, o rigor, né, com o assédio. Porque são coisas bem diferentes. São coisas bem distintas e, infelizmente, alguns profissionais, inclusive do direito, às vezes confundem um pouco ainda. Mas é porque esse tema é muito recente, muito novo, as pessoas estão estudando ainda, estão se adaptando a ele. Né? Falando em danos morais, quer dizer, hoje em dia qualquer coisa a pessoa entra com Exatamente. danos morais, né? E isso acabou trazendo uma banalização do conceito e os próprios magistrados hoje enxergam com um pouco de receio na hora de conceder. Então, eles aprofundam muito a prova, principalmente nos casos de assédio. Ou seja, a pessoa tem que fazer uma prova muito bem constituída, muito bem feita, porque senão provavelmente ele não vai ganhar. Dica final para o nosso telespectador. Veja, para identificar, né, um assédio ou um assediador, tem que ver se essa conduta realmente é reiterada e não confundir com rigor excessivo. Às vezes as pessoas se melindram com determinadas atitudes, mas isso faz parte das relações humanas, né? Nós que somos seres humanos, às vezes estamos em dias ruins, em dias bons, e às vezes exageramos, erramos, né? Mas o assédio é isso, é realmente uma prática reiterada. E recomendar às empresas que não punam o assediado, que ele é uma vítima, né? Que punam o agressor. Isso é a melhor recomendação que eu posso fazer. Muito obrigada, foi muito bom conversar com você. Obrigado. E você não deixe de acessar o meu site www.monicadelimasazevedo.psc.br, onde você vai achar os programas que já estão indo para o YouTube, dicas, artigos, tem muita coisa legal. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.